Cristo, Deus Todo-Poderoso. Oui, Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. Senhor, mais uma vez nessa tarde estamos aqui Seigneur, encore une fois cet après-midi, nous sommes ici para te dizer obrigado pela morte na cruz, Senhor Jesus. pour te dire merci pour la mort à la croix, Mais Seigneur uma vez Jésus. estamos aqui, Senhor, Encore une fois, nous sommes ici, Seigneur, para nos entregar e nos abandonar na tua santa presença. pour nous abandonner, pour se donner dans ta sainte E main. deixar que o sangue de Jesus Cristo Parce que depuis déjà le sang de Jésus-Christ possa ser aspergido sobre nossos corações mais uma vez puisse nessa tarde. être déversé dans notre cœur Através dessa mensagem gloriosa au travers de ce message glorieux que o profeta William Branham tem espalhado pelo mundo inteiro, que le Senhor. prophète William Branham a répandu sur le monde entier. Purifica nossas almas, Purifie nos âmes, purifica nossos corações, purifie nos cœurs, a fim que possamos achar dignos de estar na tua santa presença, Senhor. afin que nous puissions être trouvés dignes d'être dans cette Que a tua présence. palavra possa nos aperfeiçoar Que ta parole puisse nous a perfectionner. cada dia que temos a graça de ouvir essa palavra. À chaque jour que nous avons la grâce d'écouter cette Porque a parole. palavra nunca volta jamais vazia, Parce que la parole ne retourne jamais vide. sem cumprir o propósito pelo qual tu a enviaste, Senhor. Ça accomplit l'objectif sur E lequel tu avais dos envoyé. grandes propósitos Et l'un des grands objectifs, é a purificação c'est la purification através das águas da separação. au travers de l'eau de la séparation. Tu és o Deus que sonda o coração onde os Tu rins. es le Dieu qui sonde les cœurs, le Tu rein. conhece qual é a petição profunda de cada coração nessa Tu tarde, connais les Senhor. requêtes profondes de chaque cœur cet après-midi. Permita que ao ouvir a tua palavra, Permets qu'en écoutant ta parole, porque a fé vem pelo ouvir, parce que la foi vient pour que écouter, possamos entrar nos lugares celestiais em Cristo Jesus que nous puissions entrer dans les lieux célestes en e que Jésus. cada possa alcançar segundo o desejo do seu coração. Que chacun puisse trouver selon les désirs de son cœur. Abençoa, Senhor, a leitura da tua palavra, Bénis, Seigneur, l'écoute de ta parole. que tu possa tomar o controle de todas as coisas, Que tu puisses prendre le contrôle de toutes les pois choses. tudo quanto queremos fazer e realizar aqui, Puis Senhor, tout ce que nous pourrons faire et réaliser ici, seja para a honra e a glória soit pour l'honneur et la do gloire nome infalível du nom infaillible do Senhor e Salvador Jesus de Cristo. notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amém. Amen. Que Deus vos abençoe. Que Dieu vous bénisse. Agradecemos ao Senhor Nous remercions le Seigneur por mais esse dia que Ele nos concedeu. pour encore ce jour qu'il nous a accordé. E gostaríamos de lhe agradecer, escutando a sua palavra Nous aimerons le remercier en écoutant sa parole e voltando toda a nossa atenção naquilo que a palavra pode nos transmitir nessa tarde. et retourner toute notre attention dans ce que ta parole pourra nous dire cet après-midi. A palavra é a única esperança que nós temos. Parce que la parole, c'est l'unique espérance que nous avons. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Filipenses 4. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Philippiens. Filipenses capítulo 4. Philippiens au chapitre 4. Vamos começar do versículo 17. Nous allons commencer au verset 17. Diz assim a palavra do Senhor. Ainsi dit la parole du Seigneur. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto, que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. Amém. Que o Senhor abençoe a leitura dessa palavra. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Podemos sentar. Vous pouvez vous asseoir. Ce n'est pas que je cherche les dons, mais je cherche les fruits qui abondent pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice de Dieu, accepté et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Que o Senhor abençoe mais uma vez a leitura da palavra. Que le Seigneur bénisse encore une fois la lecture de sa parole. Que o Senhor vos abençoe a todos. Que le Seigneur bénisse tous. Louvado seja o seu nome pela graça. Loué soit son nom par la grâce Estar mais uma vez na sua presença. d'être encore une fois dans sa présence. Entregue ao seu serviço divino. C'est donné à son service divin. E
Nessa tarde queremos continuar sempre com o nosso tema sobre a deslocação do mundo. Cet après-midi, nous voulons continuer toujours dans notre thème, la dislocation du monde. É uma mensagem que queremos transmitir à igreja, não como um ensinamento, não estamos a fazer um ensinamento C'est sobre un isso, message que nous voulons apporter à l'église, ce n'est pas dans une forme de l'enseignement. Non, nous ne faisons pas mas l'enseignement. estamos apenas a trazer uma mensagem de despertamento. Mais nous sommes en train de faire un message de réveil. Que isso possa vos despertar C'est pour vous réveiller, para a realidade que nós estamos a viver a cada dia que está a passar. pour les réalités que nous sommes en train de vivre à chaque jour que nous passons. Os acontecimentos, os eventos, Les événements, ce qui arrive, tudo isso são sinais. tout cela sont des signes. Sinais de alguma coisa que está a acontecer. Signes qu'une chose est arrivée. E queremos mostrar que essas coisas são a deslocação do mundo. Et nous voulons montrer que ces choses sont la dislocation du monde. Não é só a nível mundial, mas nós próprios aqui no nosso país também estamos a ver eventos, acontecimentos a se passar. Non seulement dans le niveau mondial, mais nous aussi dans notre pays, nous sommes en train de voir les événements qui sont en train de se réaliser. Há dias estávamos a ver a crise da gasolina ou dos combustíveis, como é que está a se passar. Les jours passés, nous avons vu la crise concernant l'essence et comment c'est passé. Outros até pensaram que parece que Angola já o petróleo acabou, já não tem Les mais autres ont pensé petróleo. déjà qu'en Angola, le pétrole est fini. Como é que um país produtor de grande quantidade de petróleo pode ficar tantos dias sem combustível nas bombas? Mais comment est-ce qu'un pays avec beaucoup de pétrole, il peut rester plusieurs jours sans l'essence? Será que o petróleo lá no mar acabou? Est-ce que le pétrole là-bas à la mer, c'est O fini? petróleo não acabou, irmão. Le pétrole n'est pas terminé. É o mundo que está a se deslocar. C'est le monde qui est en train de se A disloquer. política está a se La deslocar. politique est en train de se Os disloquer. governantes estão a se deslocar. Les gouvernants sont en train de se Ninguém disloquer. mais assume a responsabilidade que ele tem. Personne plus assume la responsabilité qu'il a. É mesmo a medida que o presidente tomou e exonerou o chefe da Sonangol. Même la mesure que le président a pris, il a exonéré le PCA de la Meteu Sonangol. outro diretor da Sonangol. Il a placé l'autre directeur de A Sonangol. crise vai continuar. La crise va toujours continuer. É o mundo que está a se deslocar. C'est le monde qui est en train de Já não há mais a disloquer. quem confiar. Il n'y a plus personne à confier. É uma crise geral. C'est une crise E a générale. crise que você vê aqui em Luanda ainda não é nada. La crise que vous voyez sur Luanda, ce n'est Porque nas pas encore províncias a rien. crise de gasolina está desde o ano passado. Mais aux provinces, la crise de l'essence, c'est depuis l'année Em passée. Cabinda, À Benguela. Cabinda, à Luba- Benguela, Desde o ano passado. depuis l'année passée, Não há combustível. il n'y a pas de Aqui, carburant. como é a capital, Ici, comme c'est la capitale, são uns dias ali. seulement de quelques jours, Vocês viram já a crise que gerou. vous avez vu la crise qu'il a Táxi engendrée. ficar difícil. Taxi était devenu difficile. Outros começaram a passar a noite nas bombas. Les autres ont commencé à passer la nuit dans les pompes essence. Tudo isso é o quê? Tout cela pourquoi? Não é o combustível que acabou. Ce n'est pas le carburant qui est Deus terminé. abençoou esse país com muitos recursos. Dieu a béni ce pays avec beaucoup de Mas por ressources. causa da deslocação, Mais à cause de la dislocation, mesmo com a riqueza do nosso solo, même avec les richesses de notre o terre, povo está a sofrer. le peuple souffre. São os efeitos da deslocação. Ce sont les effets de la dislocation. E nós não vamos esperar que o governo vai dar a solução. Et nous n'allons pas attendre que le gouvernement donne la solution. Nós vamos esperar a solução que Deus Ele mesmo nos enviou. Nous allons attendre la solution que Dieu lui-même nous a envoyée. Será que você crê na solução de Deus? Est-ce que vous voulez la solution de Dieu? E a solução de Deus, mesmo que o governo não aceita isso, La solution de Dieu, même si le gouvernement n'accepte pas mas para cela, todos que aceitarem, mais pour tout celui qui accepte, Deus vai abrir uma brecha. Dieu va ouvrir une brèche. Deus vai abrir uma brecha. Dieu va ouvrir une brèche. Para que isso possa vos despertar. Que ceci puisse vous réveiller. Não há nada mais a esperar para os homens. Il n'y a rien à attendre aux hommes ou à espérer aux Só hommes. temos que contar com Deus e acabou. Nous avons seulement à compter sur Dieu, c'est fini. Mas Branham me diz na mensagem a deslocação do mundo, Frère Branham dit dans le message à dislocation du monde de 15, 11 a 63, de 15 de novembre 63, parágrafo 61. parágrafo 61. De temps en temps, De tempo a tempo, la terre connaît une situation chaotique, a terra conhece uma situação caótica, telle qu'il n'y a rien que puisse lui venir en aide. tal como não há nada que possa lhe vir em ajuda. Nous avions connu cela plusieurs fois. Nós tivemos conhecido isso muito tempo, ou muitas Nous vezes. voyons que chaque fois que la terre
connaît cette situation nós vemos que cada tempo que a terra conhece essa situação, et cela amène les gens à se mettre à prier. isso coloca as pessoas a se colocar em sofrimento. On peut dire que cada vez que acontece uma situação de deslocamento, Sabe dizer que chaque fois que arrive une situation de dislocation, as coisas saem fora do lugar, les choses sortent en dehors de la uma place. crise que aparece, Une crise qui apparaît, isso é para levar as pessoas na oração. ça c'est pour amener les gens à la prière. Nous voyons que chaque fois que la terre connaît cette situation, Nós vemos que cada vez que a terra conhece essa situação, et cela amène les gens à se mettre à prier. isso coloca as pessoas a se colocar na oração. Ils sentent que tout est fini, Isso sente que tudo acabou, comme tous nos systèmes. como todo o sistema. Et tout ce que nous avons, ça arrive à la fin. E tudo que nós temos chega no fim. Cela s'est passé dans le monde antédiluvien. Isso aconteceu no mundo antidilúvio Et ainsi de suite. e sucessivamente. La politique A política et les autres choses e outras coisas arrivent simplement à leur fin. chegou simplesmente no seu fim. Il n'y a plus rien là. Não há nada mais ali. Je pense que tout ce que Dieu fait, Eu acho que tudo que Deus fez, c'est dans un but. tudo que Deus faz é no objetivo. Pour en quelque sorte Ou de qualquer forma, rajeunir, rejuvenescer pour restaurer. ou para restaurar. Cela a un moyen de se renouveler. Isso há meio ou há uma maneira de se Je renovar. pense que c'est juste Eu acho que é justo, une loi de Dieu uma lei de Deus, que ces choses en arrivons là. que essas coisas chegou ali. Lors de la première venue de Christ, Na sua primeira vinda de Cristo, je pense que nous pouvions dire que le monde se disloquait. eu penso que podemos dizer que o mundo se deslocou. C'était un temps de corruption Era tempo de corrupção pour la politique, para a política, un temps de corruption tempo de corrupção pour la religion. para a Tous religião. les systèmes étaient corrompus. Todo o sistema foram corrompidos. Ils avaient mélangé, Eles tinham misturado injecté d'autres choses, e deitado outras coisas, ainsi que des théories élaborées assim que teoria elaborada par des hommes pelos homens dans des religions et d'autres, nas religiões e outras, au point que tout était corrompu ao ponto que tudo era corrompido et le monde se disloque. e o mundo se deslocou. Então, isso é que causa todo esse caos. C'est ça qui cause tout ce chaos. E Deus permite tudo isso Et Dieu permet tout cela porque Deus tem um objetivo. parce que Dieu a un but. E quando acontece uma crise como essa, Et quand arrive une crise comme celle-ci, as pessoas buscam a solução les gens cherchent la solution através da oração. au travers de la Que prière. Deus envia alguém, Et Dieu envoie quelqu'un, que Deus envia uma ajuda, que Dieu envoie une que aide, Deus envia um salvador, que Dieu envoie un que sauveur, Deus envia um libertador. que Dieu envoie un Essa é libérateur. a direção da oração do povo. C'est ça la direction de la prière Que du Deus nos peuple. envia uma solução. Que Dieu nous envoie une Por solution. que estamos a sofrer da maneira que Pourquoi estamos? est-ce que nous souffrons de telle manière? Mas Abraão diz que Deus envia sempre a solução. Frère dit que Dieu envoie toujours la solution. Mas o problema é a maneira como Deus envia a solução. Le problème est que de telle manière que Dieu envoie la solution, Será que o povo vai reconhecer isso? est-ce que le peuple va reconnaître cela? Quer dizer que naquele tempo também o povo estava numa crise. C'est-à-dire dans ce temps-là, le peuple aussi était dans une Na crise. primeira vinda de Jesus, Dans la première venue de Jésus, Jerusalém, Jérusalem, Roma, Rome, tudo estava em deslocação. tout était en A dislocation. política se deslocou. La politique s'est A disloquée. religião se deslocou. La religion s'est Tudo disloquée. estava a se corromper. Tout était en train d'être corrompu. E quando Deus viu a aflição do povo, Et quand Dieu a vu l'affliction du da peuple, mesma maneira como foi no tempo do de Egito, la même manière que c'était dans l'état d'Égypte, quando Deus viu a aflição do povo, quand Dieu avait vu l'affliction du peuple, Deus enviou a solução Dieu a envoyé la solution segundo a necessidade selon la nécessité que o povo precisava. que le peuple avait E besoin. qual era a solução de Deus? Quelle était la solution de Dieu? Abraão me diz, Frère Branham dit, en ce temps-là, naquele tempo, le monde priait o mundo orava pour avoir un Messie.
Messie. para ter Messias. Les Romains prions Os romanos oravam pour avoir un Messie. para ter Messias. Les Grecs voulions avoir un Messie. Os crentes queriam ter Les Messias. Juifs voulions avoir un Os Messie. judeus queriam ter Et Messias. Dieu leur a donné le E Messie. bem, Deus lhes deu Mais Messias. ils ne voulions pas tel qu'il avait envoyé. Mas ele não queria de tal como ele tinha enviado. Et je me demande aujourd'hui, E eu me pergunto hoje, dans ce temps chaotique neste tempo que caótico nous connaissons, que nós conhecemos, si nous ne sommes pas tout une fois de plus là, se nós estamos tudo numa vez mais ali, Branham dit, será que hoje, para me dizer que é aujourd'hui, porque a mesma solução parce que la même solution que Deus deu que Dieu a donné no tempo de crise, au temps de no crise, tempo de deslocação, au temps de dislocation No Egito. en Égypte, na primeira vinda, dans la première é a venue, mesma coisa hoje. c'est la même chose. E Branham dit, qual é a reação das pessoas? Et Branham dit, quelle est la réaction des gens? Mesmo os próprios crentes, nós da mensagem, Même les croyants, nous, du message, que dizemos que não reconhecemos, que nous disons que nous avons pouco reconnu, importa a crise que vai se levantar no nosso país, peu importe la crise qui va se soulever dans notre pays, na verdade Deus já nos enviou a solução. en vérité, Dieu nous a envoyé la Nós solution. já temos a solução na mão, Nous avons déjà la solution à la main. mas apesar da solução, Mais malgré la solution, as pessoas querem ir buscar outras coisas. les gens veulent aller chercher A d'autres prova choses. diz que no tempo de crise, La preuve est que dans le temps de mesmo no crise, tempo de problema, même au temps de as problèmes, pessoas não vêm na oração. les gens ne viennent plus à la prière. Por que não vêm na oração? Pourquoi est-ce qu'ils ne viennent plus? Não reconhecem Ils ne reconnaissent a pas solução la que solution Deus vos deu. que Dieu vous a A donnée. solução La não solution, está no vosso chefe ça lá, ne se trouve pas chez não votre está no vosso chef. trabalho, Ce n'est pas dans votre não travail. está no diretor da Ce Sonangol, n'est pas au directeur de não está no Sonangol. João Ce Lourenço. n'est pas au Jean A Laurent. solução La solution, está no homem c'est à se que trouve Deus dans l'homme enviou. que Dieu a envoyé. William Marion Branham. William Marion A Branham. mensagem. Le message. E quando nós nos reunimos Et quand nous nous réunissons para a oração, pour la em prière, tempos de crise, au temps de quando o crise, mundo está se deslocando, quand le monde se disloque, é para nós trazer a solução. c'est pour nous amener la solution. Mas não é o caso. Mais ce n'est pas le cas. Parece que as pessoas já se conformaram. Presque les gens se sont conformés. Que não, o mundo é mesmo assim. Non, le monde est comme A ça. vida é mesmo assim. La vie c'est comme É ça. assim para os outros. C'est ainsi pour les Não para autres. você. Non pour vous. Que Deus te trouxe a restauração. Que Dieu t'a apporté la restauration. Ele é Deus paradoxo. Il est un Dieu paradoxe. Ele traz a restauração Il apporte la em restauration tempo de crise. au temps de crise. A restauração de Deus, irmão. La restauration de Dieu, mon Não frère. espera o momento que tudo estiver bom. N'attendez pas le moment que tout est bien. Senão você não vai reconhecer que é Deus. Sinon, tu ne vas pas reconnaître qui est Deus Dieu. traz a restauração Dieu amène la em restauration tempo de crise. au temps de crise. Mas as pessoas estão a negligenciar a oração. Mais les gens négligent la prière. Por que as pessoas negligenciam a oração? Pourquoi est-ce que les gens négligent la prière? Se isso é que é preciso mesmo no tempo de crise, Si c'est là qui est nécessaire au temps de crise, alguma coisa que não vai. il y a quelque chose qui ne va pas Com o povo da mensagem, avec le peuple du message que recebeu a solução, qui ont reçu la o solution. que não vai? Qu'est-ce qui ne va pas? Branham falou tudo, irmão. Panama a parlé, toi dit tout. O que está se passando? Qu'est-ce qui arrive? Ele diz na mensagem, la dislocation du monde, Il dit dans le message la dislocation du monde. 148. 148. Et quand nous voyons ce monde dans cette condition, Quando nós vemos o mundo nesta condição, c'est comme si il se disloque dans chaque âge. é como se fosse ele está se deslocando em cada face, Cada era. cada era. Le monde se trouve dans cette condition. O mundo se encontra nestas condições. Les gens prient. As pessoas oram. Ou même le président demande. Mesmo o presidente pergunta: Que est-ce? o que é isso? 10 minutes, ou 1 heure, ou quelque chose comme ça de prière. 10 minutos, 1 hora, alguma coisa assim de oração. Ça ne fera aucun bien. Isso não fará nenhum bem. Ce n'est pas de la prière
dont nous avons besoin. Não é a oração que nós necessitamos. Quando você vê a igreja está vazia, Quand tu vois l'église est vide, as pessoas não vêm na oração. les gens ne viennent pas à la prière. Madame me diz, não é da oração que as pessoas precisam. Madame dit que ce n'est pas de la prière que les gens ont besoin. Ce n'est pas de la prière dont nous avons besoin, Não é a oração que precisamos, mais mas d'une repentance. de um arrependimento. As pessoas precisam de arrependimento nas suas vidas. Les gens ont besoin de la repentance. Ce n'est pas de la prière Não é a oração dont nous avons besoin, que nós necessitamos, mais mas d'une repentance. arrependimento. Porque você já tem a solução. Parce que vous avez déjà la solution. Você não pode mais orar para Deus nos enviar a solução. Vous ne pouvez plus prier pour que Dieu vous envoie la Deus já solution. vos enviou a solução. Dieu vous a envoyé la solution. Quem ora para Deus enviar a solução são os denominacionais. Qui prie pour Dieu envoie la solution pentecostais, dans les Os pentecôtistes, católicos. les Ou catholiques. Deus envia a solução. Oh, Dieu envoie la solution. Envia alguém. Envoie É quelqu'un. lá onde começam a intensificar. C'est là où il commence à Ou intensifier. quando Jesus vai vir. Oh, Jésus Jesus viendra. vai vir. Jésus viendra. Mas vocês receberam a solução. Mais vous avez reçu la Mas o solution. vosso problema é o quê? Mais votre problème, c'est Não quoi? é a oração Ce n'est pas la para prière uma solução. pour une Porque solution. vocês têm a solução. Parce que vous avez la Mas o vosso solution. problema Mais votre é o problème, arrependimento. c'est la repentance. Porque muitos estão com a solução. Parce que plusieurs ont avec la A solution. presença do La profeta présence du é prophète a solução. qui est la solution. Mas não somos beneficiários Mais ils ne sont pas da bénéficiaires solução de la solution porque não há arrependimento. parce qu'il n'y a pas la repentance. Nós avons besoin Necessitamos d'une repentance. de um arrependimento. Faire demi-tour. Fazer meia volta. S'éloigner. Se afastar. Renoncer. Renunciar. Revenir à Dieu. Voltar a Deus. Je préfère que ma consolation Deus prefere que a minha consolação soit basée sur la parole de Dieu. seja baseada sobre a palavra de Le Deus. baptême du O Saint-Esprit. batismo do Espírito La Santo. présence de Christ. A presença de Cristo. Que surtout sécurité que la politique Que tudo é segurado que a política ou les églises pourrions m'offrir. ou onde as igrejas poderiam me oferecer. C'est ça le problème. É isso o problema. Ou vamos orar para que Deus envie a solução. Nous allons prier pour que Dieu envoie la A solution. solução já está lá. La solution est déjà là-bas. Nós temos a solução. Nous avons la solution. Nesse momento, se colocamos aqui e começar a orar, Deus envia a solução. Dans ce moment, si nous nous plaçons ici, nous commençons à prier, Dieu envoie la solution. Vocês vão fazer a oração do retrogrado. Vous allez faire la prière d'un Deus não vai vos rétrograde. ouvir. Dieu ne vous écoutera Ele vai dizer jamais. que a solução já está lá. Parce que la solution est déjà là. Por quê? Mais A pourquoi filha do meu povo la vie de mon peuple, não consegue ver isso. il n'arrive pas à voir Ela cela? me diz, Madame dit, falta de arrependimento. manque de la repentance, Falta de se isolar. manque de s'isoler, Buscar a presença de Deus. chercher la présence de Dieu. Isso é uma coisa que as pessoas hoje negligenciaram. Ça, c'est la chose que les gens aujourd'hui négligent. É por isso que nós somos vítimas C'est pourquoi nous sommes des victimes de todas as crises que se levantam. de toutes les crises qui se soulèvent. Achamos que não é normal. Nous trouvons que c'est normal. Não é normal. Ce n'est pas normal. Nós temos o direito de entrar na presença de Deus, Nous avons droit d'entrer dans la présence de Dieu, reclamar, réclamer, reivindicar. revendiquer. Porque, Senhor, Pourquoi, Seigneur, que a solução que la que solution tu já nos que tu deste nous avais déjà não donnée, está a surtir efeito. ça ne donne pas les effets. Alguma coisa não está bem. Peut-être que quelque chose n'est pas bien. Para nós que é falta de arrependimento. Madame dit que manque de la repentance. Porque normalmente quando as pessoas já entraram na rotina da vida cristã, Parce que normalement, quand les gens sont entrés dans la routine de la vie chrétienne, s'habituaram muito com a mensagem, ils se sont habitués avec le message. s'habituaram entre os irmãos e as Ils irmãs, se sont habitués avec entre frères et sœurs. s'habituaram com o servo de Deus. Ils se sont habitués avec le serviteur de Esse Dieu. tipo de pessoas esconde muita coisa na vida. Ces sortes de gens gardent beaucoup de choses. Principalmente os jovens. Principalement les Vivem jeunes. muita coisa. Ils vivent beaucoup de Lá na choses escola, dans l'école, lá em à casa, la maison. que estão a esconder, não fala. Ils cachent et ils ne disent E pas. a vida Et espiritual la vie chrétienne bloqueada. bloquée. Não consegue Ils trabalhar, n'arrivent pas à não travailler. consegue Ils estudar. n'arrivent pas à étudier. Amen.
E você começa a pensar que na minha família tem bruxo aí. Il commence à penser que dans ma famille, il y a une sorcière ou un sorcier là-bas. O bruxo é você mesmo. Le sorcier, c'est toi. Não há nada que impede o progresso dessa mensagem. Il n'y a rien qui empêche le progrès de ce message. Branham me diz que o povo precisa de arrependimento. Branham dit que le peuple a besoin d'une repentance. Não diz que eu já sou antigo. Ne dis pas que je suis déjà Eu já sou ancien. antiga. Je suis déjà ancienne. São os mais antigos Ce sont les plus que anciens precisam de arrependimento. qui ont besoin de la repentance. Porque se habituaram com a mensagem. Parce qu'ils se sont habitués avec le message. Se tornaram egoístas. Ils se sont devenus des égoïstes. Querem que Deus satisfaça os vossos desejos. Vous voulez que Dieu satisfasse vos désirs. Oh Senhor, eu quero isso. Seigneur, je veux Oh ça. Senhor, eu quero aquilo. Je veux cela. Cheio de desejos. Rempli de désirs. Os vossos desejos Mais vos désirs os tornaram egoístas. vous vont faire des égoïstes. A tal ponto que À tel point que não confiam no pastor, vous ne confiez pas au não pasteur. confiam nos Vous ofícios, ne confiez pas aux só offices. confiam em você. Vous vous confiez en Quando vous. você só confia em Vous você, vous confiez en vous. você é um egoísta. Tu es un égoïste. Você não está cumprindo a palavra de Deus. Tu n'accomplis pas la parole de Dieu. Você se fechou Toi, tu t'es fermé com os teus desejos. avec tes désirs. E Branham me diz, Et Branham me dit, Deus não está lá para cumprir os nossos desejos. Dieu n'est pas là pour accomplir nos désirs. As pessoas não entenderam Les gens n'ont pas compris qual é a vontade de Deus. quelle est la volonté de Dieu. A maior parte das vossas orações La plus grande partie de vos é prières, para satisfazer os vossos desejos. c'est pour satisfaire vos E désirs. que muitos desejos Que plusieurs vous são désirez fora da sont palavra. en dehors de la parole. Branham me diz, Frère Branham dit, na mensagem da dislocação, dans un message à dislocação, 146, 146, nous voulons nós queremos que nos que desejos nossos desejos soyons satisfaits. sejam satisfeitos. Quem não quer que o desejo dele seja satisfeito aqui? Qui Quem ne veut pas que son désir soit satisfait ici? não? Vão se esconder, vão se esconder. Vous allez vous cacher. Quem é que não quer que o desejo dele seja satisfeito? Qui ne veut pas que son désir soit satisfait? Sejam sinceros. Soyez sincères. Estão se esconder. Vous vous Mas cachez. no coração vocês sabem. Mais dans le cœur, vous savez, Cada vem aqui com um desejo. chacun est venu avec un Oh désir. Senhor! Oh Seigneur! Oh Senhor! Oh Seigneur, Sejam sinceros diante do Senhor. soyez sincères devant le Seigneur. Nous voulons Queremos que nos que désirs nossos desejos soyons satisfaits. sejam satisfeitos. Mais lui, Mas Ele, lui satisfait mas lhe satisfazer nos besoins. nossos desejos, nossos necessitados. Você quer Toi, tu veux que Deus satisfaça os teus desejos. que Dieu satisfait ton Mas désir. Abraão diz que Deus, Mais Abraham dit que Dieu, Ele satisfaz et lui, satisfait as tuas necessidades. tes nécessités. Ele Il diz, dit- voilà la différence. Et ele dit ici, essa différença. Há uma Il y diferença a une différence entre os teus desejos entre tes e désirs as tuas necessidades. et tes nécessités. Você Toi, ora para os teus desejos, tu pries pour tes mas désirs. quando Deus desce, Mais quand Dieu é descend, para as tuas necessidades. c'est pour tes nécessités. É bom que você preste bem atenção nessas coisas. C'est pourquoi prêtez bien attention dans ces choses. Nous voulons nos désirs Nós queremos nosso desejo. et lui satisfait nos besoins. E Ele satisfaz a nossa Voilà necessidade. la différence. Essa é a diferença. C'est que Deus não está lá para vossos desejos. Dieu n'est pas là pour vos désirs. Deus está lá Dieu est para là vossa necessidade. pour vos O nécessités. problema é que vocês Le problème est que não vous, sabem qual é o vosso desejo vous ne savez pas quel est e vos qual é a vossa désirs necessidade. et quelle est vos nécessités. Não sabem Vous diferenciar ne savez pas différencier desejo désir e necessidade. et nécessité. Abraão me diz, Branham diz, voilà la différence. essa é a diferença. Quer dizer que se você não conhece esse princípio, C'est-à-dire, si tu ne connais pas le principe, vai ficar aqui, tu resteras ici, orar, orar. prier. Deus não está lá. Dieu n'est pas là-bas. Lui satisfait nos besoins. Ele satisfaz a nossa necessidade. Eh bien, E bem,
nous voyons que Dieu a promis nós vemos que Deus prometeu de satisfaire de satisfazer à tous nos besoins. a todas as nossas necessidades. Ce dont nous avons besoin Que nós necessitamos pendant ce pèlerinage. durante esse peregrinagem. Et c'est vrai, E é verdade. l'Assemblée dit Amen. A Assembleia diz amém. Mais rappelez-vous, Mas lembrai-vos, il ne les satisfait que sur condition. ele só satisfaz numa condição. Il nous faut d'abord remplir sa condition. Nos é necessário primeiramente Si preencher as nous suas ne condições. remplissons pas sa Se condition, não preenchermos as suas condições, il ne va pas remplir notre condition. ele não vai preencher as nossas condições. Il faut d'abord É necessário faire ce primeiro qui est correct, fazer o que é correto, descendre à la fondation descer na fundação et bâtir. e edificar. C'est exact. É exato. Nous ne voulons pas commencer par le sommet Não queremos começar no cume et puis descendre. e depois descer. Il nous faut descendre Nos é necessário descer à la fondation na fundação pour bâtir. para edificar. Allons à la fondation. Então a fundação, Eh bien, il remplira notre condition. e bem, ele preencherá nossas condições. Toutes ces promesses sont sur condition. Todas as suas promessas estão sobre a condição. Donc, Branham nous chame atenção Branham nos attire a attention fazer a diferença a faire la différence entre as nossas necessidades entre nos e besoins os nossos desejos. et notre nécessité. O que é que nós podemos considerar Qu'est-ce que nous pouvons considérer como nossas necessidades? comme notre nécessité? Aquilo que nós necessitamos para viver. C'est que nous nécessitons pour vivre. Necessidade básica. Nécessité Que base. sem aquilo, Sans você cela, sabe que não pode tu viver. sais que tu ne peux vivre. Alimentação, L'alimentation, saúde, la bonne santé, são necessidades. ce sont des nécessités. É porque Jesus disse, C'est pourquoi Jésus dit, essas aqui celles-ci, são as coisas que até nem preciso orar. ce sont des choses qui n'ont pas besoin de prier. Problema de comida, Le problème de la nourriture, saúde, la bonne santé, não precisa oração. ça ne nécessite pas Porque prier. são Mais necessidades ce sont des que nécessités Deus ele que mesmo Dieu lui-même conhece connaît, e sabe e se- que sait tem que vos dar. qui doit vous donner. Branham diz, Branham dit, quanto à nossa necessidade, quant à notre nécessité, Deus é obrigado. Dieu est obligé. Mas mesmo Jesus falou, Même Jésus a dit, olha os passarinhos, voyez les oiseaux, voyez les não fleurs. trabalham, Ils ne travaillent não pas, armazenam, ils ne mas magasinent todo pas. santo dia Mais tous les 5 tem algo jours, para comer. ils ont quelque chose Quanto à mais manger. você, Combien plus Que faut-il vale muito que mais vous valez plus que os beaucoup passarinhos que les do oiseaux, que as flores. que le fleur. Não, mas, irmão, comer, Mon frère, manger, beber, boire, vestir, vêtir, isso não pode ser desejo. ça ne peut pas être désir. Isso são necessidades Ce sont des que nécessités Deus está obrigado et que Dieu est obligé para com a palavra à s'arrêter avec la de parole nos satisfazer. et de nous satisfaire. Porque Ele é que prometeu. Parce que c'est lui qui a promis. Está na palavra. É aquilo que nós lemos na palavra. C'est l'épreuve, on a lu la parole. Mas você vê que são as coisas que as pessoas se matam mais a orar. Mais vous verrez que ce sont les choses que les gens se tirent la tête à Oh prier. Senhor, me dá Oh saúde. Seigneur, donne-moi la bonne santé. Oh, tenho fome. Je suis en famine. Deus conhece Dieu connaît as vossas necessidades. votre nécessité. E Ele está obrigado com a sua palavra. Il est obligé avec sa parole. Isso não pode ser coisa que faz as pessoas retrogradar da igreja. Ça ne peut pas être des choses qui font que les gens puissent rétrograder l'église. Retrogradar mesmo da palavra. Rétrograder même de la parole. Mas Branham diz, nós damos mais atenção aos nossos desejos. Branham dit que nous donnons plus d'attention à nos désirs. E Deus muitas das vezes não ouve nossos desejos por quê? Et Dieu, plusieurs fois, il n'écoute pas nos problema désirs. do Pourquoi? nosso desejo Parce que le problème de notre désir, é um mistério na palavra. c'est un mystère dans la parole. Deus hoje não ouve nossos desejos, Dieu aujourd'hui n'écoute pas nos désirs, mas Ele se ocupa da nossa necessidade, mais il se préoccupe de notre nécessité porque os nossos desejos estão escondidos no mistério da palavra, parce que notre désir est caché dans le mystère de la parole, no mistério da terceira puxada da dans palavra. le ministère des troisième poules de la parole. Nos explica o que é a terceira puxada. Qu'est-ce que le troisième poule? E Deus disse na irmã a ti, Dieu a dit à la sœur Ati, pede o que você quiser. demande tout ce que tu veux. O teu desejo Tes désirs
Você tem que entender primeiro que Tu dois comprendre premièrement que a tua necessidade tes nécessités, é o que Deus quer c'est ce que Dieu veut para ti, pour toi segundo a palavra. selon sa parole. O teu desejo Tes désirs, é o que você quer c'est ce que toi tu veux fazer para Deus, faire pour Dieu segundo a sua palavra. selon sa parole. O nosso problema é que Notre problème est que quando o nosso desejo quand notre désir não está alinhado com a palavra, n'est pas aligné avec la parole, você não vai receber o que você quer. toi tu ne vas pas recevoir ce que tu Deus veux. não escuta Dieu n'écoute o pas teu desejo, tes désirs, mas Deus responde mais Dieu répond à tua necessidade, à tes nécessités porque você, como filho de Deus, parce que toi étant fils de Dieu, se o teu desejo si ton désir está alinhado com a est palavra, aligné avec la Deus parole, não precisa Dieu n'a pas besoin descer de para descendre executar. pour exécuter. Você próprio, Toi-même, hoje, aujourd'hui, recebeu tu as reçu autoridade, l'autorité, poder puissance para criar pour créer o que você ce quer, que toi tu veux segundo a palavra. selon la parole. O problema Les é problèmes que maior parte que plus grande do partie vosso de desejo vos désirs não está alinhado n'est pas aligné com a palavra. avec la Quando não parole. está alinhado com a Quand ce n'est palavra, pas aligné avec la não parole, vai vir. ça ne viendra pas. E se não vem, Et alors, si ça ne vient pas, irmão, Deus não vai fazer nada. mon frère, Dieu ne fera rien. Porque tudo que Deus sabe, Parce que tout ce que Dieu sait, hoje o filho tomou a posição do pai. aujourd'hui le Fils a pris la position du A Père. terceira puxada é La troisième poule est, pede o que você quiser. demande ce que tu Em veux. outra palavra, Dans l'autre terme, cria. crée. É porque quando que você deseja, Alors, quand tu désires, podes orar não sei como. tu peux prier comment? Deus nunca vai te responder. Dieu jamais te répondra. Porque Ele colocou a igreja hoje Parce qu'il a placé l'Église aujourd'hui na posição da adopção. dans la position de l'adoption, Onde o filho tem autoridade de assinar o cheque. où le Fils a le droit, l'autorité de signer Mas le por que chèque. nós não conseguimos criar? Mais pourquoi nous n'arrivons pas à créer? Porque os nossos desejos Parce que notre désir são egoístas. sont égoïstes. Quando você pensa ter alguma coisa, Quand tu penses avoir quelque quero chose, ter isso, je vais avoir quero ça, ter muito je dinheiro, vais avoir beaucoup quero ter d'argent, uma casa. je vais avoir la maison. Nunca Jamais você pensa tu penses partilhar o que você tem partager ce que tu com as alguém. avec quelqu'un Quem é que planifica quando eu conseguir minha casa? qui Quando eu conseguir a minha défini que quand je vais te voir à la vou maison, partilhar isso. quand j'aurai l'argent, je vais Vou dar partager lá ça. bocado. Je vais donner là-bas. Quem é que vai pensar Qui pense à ça? A maior parte dos nossos desejos La plus grande partie de notre são désir, egoístas. c'est égoïste. Queremos que Deus nos dá, Nous voulons que Dieu nous donne, queremos ter nous voulons mais avoir, que o fulano, mais un tel, mais que o fulano, mais une para telle, que amanhã pour que o demain, fulano nos veja. que un tel nous voie. Vai ficar ali. Tu vas rester là-bas. Amen, amen. No fundo, C'est-à-dire au fond, o que bloqueia nossas próprias bênçãos somos nós. ce qui bloque notre propre bénédiction, Por ce sont causa nous. do nosso coração egoísta. À cause de notre cœur égoïste, Queremos ter nossos milhões, nous voulons avoir nos millions, mas deixar os outros de mais lado. laisser les autres de A igreja côté. de lado. L'église à A côté, evangelização de lado. l'évangélisation à côté, O pastor de le lado. pasteur à côté. E amanhã quando vem te Et pedir, demain, quand on vient te demander, mostra aí do teu carro. montrer Ajuda aí daqui. Et d'ici. Oh, toda hora. Oh, tout est. Deus conhece, irmão. Dieu connaît, mon frère. As pessoas são egoístas. Les gens sont égoïstes. São fechadas. Ils sont très fermés. Mesmo esse projeto que aprovamos aqui no domingo. Même ces projets que nous avons approuvés ici le Se dimanche. alguém recebeu já uma revelação. Si quelqu'un a reçu déjà une rédaction, Isso é uma maneira de você desafiar Deus. ça c'est la manière que vous pouvez Porque vous pousser o que estamos a fazer aqui défier Dieu. não é para interesse de um homem. Ce que nous faisons, ce n'est pas pour l'intérêt de Todo o l'homme. projeto que apresentamos aqui Tous les programmes que nous avons présentés é ici, obra de Deus. c'est l'œuvre de Dieu. Vocês viram todo o relatório? Vous avez vu tous les rapports. Agora, nesse momento, Maintenant, dans ce quem moment, captou a visão? qui a saisi la vision? Mesmo que ele não está trabalhando. Même s'il ne travaille pas, Ele diz que, Senhor, il dit que eu Seigneur, ouvi o projeto. moi j'ai écouté les Eu projets. quero contribuir. Je vais contribuer, Mesmo que não contribuer. vá trabalhar, Même si je ne travaille por pas, causa da necessidade. je vais faire la nécessité. Por causa da necessidade À cause de la que nécessité a tua igreja tem, que ton église que o teu a, povo tem, que ton peuple eu a, quero contribuir.
contribuir. Moi, je vais contribuer. Quero trabalhar assim. Je vais travailler, Seigneur. Irmão, Mon frère, se essa mensagem é a verdade, si ce message est la vérité, por causa desse à projeto, cause de ce projet, muitos aqui vão trabalhar. plusieurs ici vont travailler. Amen, amen. Diz, não é por causa de mim. Dis, ce n'est pas à cause de moi. O povo precisa. Le peuple en a A besoin. igreja precisa. L'église en a besoin. Você vai ver Deus entrar na tua Tu vida. verras Dieu entrer dans ta vie. Portas vão se abrir. Les portes vont s'ouvrir et s'ouvrir. Por quê? Pourquoi? Você pensou Toi, tu as pensé, não em você mesmo, non à toi-même, mas na igreja, mais à l'église, no trabalho, du travail, na obra. dans l'œuvre. Isso aqui é uma oportunidade Celle-ci, c'est une que opportunité estamos vos abrir que nous sommes en train de vous para ouvrir exercer a fé. pour exécuter la É uma foi. maneira de ver quem tem fé e quem não tem C'est fé. une manière de voir qui a la foi, qui n'en a pas. O desafio está lá. Le défi est là. Porque Branham me disse Parce que Branham dit que o evangelho que l'évangile não anda sem dinheiro. ne marche pas sans l'argent. O evangelho L'évangile anda com dinheiro marche avec e no l'argent. nível da Et civilização au niveau de la civilisation, La amen. civilisation. La civilisation estão a evoluir sont en train d'évoluer socialmente, socialement, profissionalmente. professionnellement. O evangelho. L'évangile alors. Não fique com medo. Alors n'ayez pas peur. Ah, 6 milhões, 6 millions, 8 milhões. 8 millions. Não. Non. Na mensagem, Dans le message, nós temos tudo. nous avons tout. Tudo. Tout. O nosso problema Notre problème, é reconhecer c'est reconnaître qual é o desejo do nosso coração. quel est le désir de notre cœur. Alinha Aligner o desejo do teu coração le désir de ton cœur com a palavra de Deus. avec la parole de Se Dieu. você já reconheceu Si toi tu ne t'es pas reconnu o dom les dons que Deus enviou que Dieu a envoyés nessa geração dans cette para génération abrir a solução, pour ouvrir la solution, ok. très, très bien. Que a tua vida também Et ta vie aussi seja aberta. soit ouverte. Mas nós temos tudo para progredir. Mais nous avons tout pour progresser. Nós temos tudo. Nous avons tout. É porque quando nós não estamos a evoluir, C'est pourquoi quand nous n'évoluons pas, devemos olhar em nós mesmos. nous devons regarder en nous-mêmes. É quando nós olhamos em nós mesmos. Quand nous regardons en nous-mêmes, Se você for sincero, si tu es sincère, você vai saber que você precisa de um arrependimento. tu sauras que tu n'as pas besoin de la repentance. E nós já sempre falamos aqui, Nous avons toujours l'habitude de dire ici, arrependimento il y a la repentance de certos erros de certaines erreurs que você pode arranjar você mesmo junto com que Deus. toi-même tu peux arranger ensemble avec ton Dieu. Se arrepende no teu coração Tu te répands dans ton cœur diante de Deus. devant Dieu. Mas se houver alguma coisa Mais s'il y a quelque chose que você próprio entende na presença de Deus, que toi-même tu es entré dans la présence de Dieu, na oração, dans la prière, confessar tu as confessé diante de Deus, devant Dieu, ainda assim você tem um bloqueio, même comme cela, tu te você sens tem uma bloqué, condenação, tu te sens la condamnation. lá não é você sozinho. Là, ce n'est pas toi seul. Vai ver o servo de Deus. Allez voir le serviteur de Dieu. Principalmente Principalement nas coisas que você já orou dans des choses que tu as déjà e priées não está conseguindo deixar, et tu n'arrives pas à não está conseguindo abandonner, ultrapassar. tu n'arrives pas à surpasser. Vai ver o servo de Deus. Allez voir le serviteur de Dieu. Amen. Porque são leis. Parce que ce sont les lois. Não é que o pastor é que vai te libertar. Ce n'est pas que le pasteur qui va te délivrer. Você já reconheceu o libertador. Toi, tu as déjà reconnu O le que você vai libérateur. fazer Ce que tu é feras, apenas cumprir um princípio da palavra. c'est pour aller accomplir un Porque principe de la Deus parole. também age Parce que Dieu aussi agit através do dom. au travers les dons. Branham me diz Branham dit, qual é a importância do dom numa quelle igreja. est l'importance des dons dans une A église? importância do dom L'importance du don, é para vos c'est trazer pour vous amener a presença de Deus. la présence de Dieu. Essa é a lei. C'est ça la loi. Dom Un don, é a presença de Deus. c'est la présence de O Dieu. libertador. Les É libérateurs, quando você reconhece quand tu reconnais essa presença, cette e présence você abre o teu et coração. tu ouvres ton Se cœur, é para confessar, você confessa. si c'est pour confesser, tu confesses. É lá C'est là onde alguma coisa tem que acontecer. où quelque chose doit arriver. Vamos aprender, me diz. Frère Branham dit, La foi sans les œuvres est morte. a fait sans obras et sans morte. 44. 44. Eh bien, Eh bien, si vous croyez, c'est vos secrets, si vous croyez cela de tout votre cœur, c'est vos secrets de todo teu coração. acceptez cela Aceitar isso et agissez sur base de cela. e age sobre a base daquilo. Eh bien, vous pouvez croire E bem, podes crer
Vous pouvez croire cela autant que vous le désirez. Você pode crer isso ao tempo ou ao tempo que você Si desejar. vous n'agissez pas sur base de cela, Se não agir sobre a base daquilo, vous resterez là comme un pécheur. tu permanecerás lá como pecador. Si vous vous agenouillez là Se você se ajoelhar ali et que vous priez et priez disant, oh Seigneur, e você ora orando dizendo ao Senhor, je sais que vous m'avez sauvé, eu sei que me salvaste, mais c'est seulement, Mais- je sais que vous avez dit, mas somente sei que disseste, il ne réussira pas jusqu'à ce qu'il se relève. ele não conseguirá até que ele se levanta. Confesse cela Confessa isso et s'approche e aproxima-te et s'accroche e se agarra et manifeste des œuvres de cela. e manifesta as obras daquilo. É preciso uma confissão. É necessário une confession, É preciso uma próxima. nécessaire une approximation. Et c'est pourquoi je vous dis, mes amis, É por isso que eu vos digo, meus amigos, ces dons esses dons sont présents são presentes pour rendre la présence de Dieu réelle pour vous. para tornar a presença de Deus real para vocês. C'est pourquoi je vous dis, mes amis, É por isso que vos digo, meus amigos, ces dons esses dons sont présents são presentes pour rendre la présence de Dieu para tornar a presença de Deus réelle pour vous. real para vocês. Je pense que vous rendrez. Eu acho que vocês renderão. Les dons Os dons sont suscités são suscitados pour rendre la présence de Dieu réelle pour vous. para tornar a presença de Deus real para vocês. Alors, votre foi Então, a vossa fé s'élève vers Dieu se levanta para com Deus et accepte la guérison e divine, ela aceita a cura divina ou le salut, ou a ou salvação. tout ce que vous désirez avoir de Dieu. Ou tudo que você deseja a ter de Deus. Ce n'est pas seulement faire l'une ou une autre chose. Não é somente fazer uma outra coisa. Tout ce dont vous avez besoin Tudo que vocês necessitam dans ce pèlerinage sur la terre, nessa peregrinagem sobre a terra, Dieu va pourvoir à cela. Deus vai providenciar aquilo. Si vous le désirez, Se vocês o desejar, il a promis Ele prometeu de pourvoir à vos besoins, providenciar a vossa necessidade. pas à vos désirs. Não é a vosso desejo. Il a promis, Ele prometeu. il a promis Ele prometeu de pourvoir à vos besoins, providenciar a vossa pas à necessidade. vos désirs, Não a vosso desejo, à vos besoins. a vossa necessidade. Il est Dieu. Ele é Deus. Il ne peut vous l'accorder Ele pode vos acordar que aquilo si vous croyez en lui. se vocês o crerem nele. Et ce sont les dons E são os dons qui font que vous sentiez qu'il est ici. que faz com que sentam que ele está aqui. Não é a tua fé Ce n'est pas ta foi que declara a presença de Deus. qui déclare la présence de Dieu. O que declara a presença de Deus Ce qui déclare la présence de Dieu, é o dom. c'est les dons. A tua fé Ta foi em Deus en Dieu deve ser no dom. doit être dans les dons. Porque o dom Parce que les dons, é que manifesta Deus. c'est ce qui manifeste A Dieu. tua fé Ta foi sem o dom sans les dons, é zero. c'est zéro. É zero. C'est zéro. Antes de nós ouvir que Deus enviou um profeta William Branham, Avant que nous écoutons, Dieu a envoyé le prophète William Branham. vocês não criam em Deus? Vous ne croyez pas à Dieu? Vocês criam em Deus? Vous avez crié à Dieu. Por que vocês estavam na denominação? Mais pourquoi est-ce que vous Porque étiez dans vocês criam l'émission? que existe um Deus. Parce que vous croyez qu'il existe un Mas Dieu. ainda assim, Mais même comme a cela, vossa fé votre foi, é zero. c'est zéro. A vossa fé Votre foi só tem valor a la valeur quando um dom quand un don entra em cena. se descend. Lá é onde Deus C'est là Dieu reconhece que reconnaît você tem fé. que tu as la foi. Essa é a lei de Deus, irmão. C'est ça la loi de Dieu. Pode ir se fechar lá no quarto, Tu peux aller se fermer à la chambre. Seigneur. Oh Seigneur. ir no deserto. Au désert. Oh Seigneur. Quando Deus envia um dom, Quand Dieu envoie un don,
creio essa reunião das fitas. Oh, não sei que, fita. C'est pourquoi moi je ne crois pas dans ces réunions de bandes, aux bandes, non. Fita dos pastores. Bande des pasteurs. Mesmo fita do profeta. Même la bande du prophète. Tem que ter um dom. Ça doit avoir un don. Fita do profeta. La bande du prophète. Sem um dom. Sans un don. É uma denominação. C'est une dénomination. Por quê? Pourquoi? Branham prometeu Branham a promis levantar soulever uma nova geração une nouvelle que génération vão dar sentido nessa qui mensagem. vont donner le sens dans ce A message. mensagem Pourquoi? Parce que le message, sem um dom sans un não don, tem sentido. ça n'a pas de sens. Isso é Branham. Ça, c'est Branham. Porque os denominacionais também têm as brochuras. Parce que les dénominationnels aussi ont des brochures. Ouvem as fitas. Ils écoutent les Você pensa bandes. que os padres não andam a ouvir as fitas? Vous pensez que les prêtres n'écoutent pas les bandes? A voz do sétimo anjo andam a ouvir. La voix du septième ange, ils écoutent. Mas Deus não lhes reconhece. Mais Dieu ne les reconnaît pas. Por quê? Pourquoi? Não há um dom lá Il n'y a pas un don que là-bas dá sentido qui donne le sens na mensagem. dans le message. Então, o nosso problema aqui Notre problème ici, é alinhar o nosso coração, c'est aligner notre cœur, a nossa fé notre foi com a palavra de Deus. avec la parole de Dieu. Branham diz na mensagem Branham dit dans le message, demonologia, démonologie, espírito sedutor, les esprits sédutaires, 47. 47. Portanto, Pourtant, se o homem si un homme ou uma mulher ou une femme pudesse ter os seus pensamentos pouvait avoir ses pensées e os seus testemunhos et ses témoignages e a sua vida et sa vie, tão acertado com Deus, alors dans le cire avec Dieu, até que o canal do Espírito Santo jusqu'à ce que le canal du Saint-Esprit fosse perfeitamente soit parfaitement un com Deus, avec Dieu, aquilo tomaria lugar. cela prendra la E place. tudo que você pedir Tout ce que tu demandes, vai acontecer. ça va arriver. Então, os nossos desejos Avec notre désir, não podem ser egoístas. nous ne pouvons pas être égoïstes. Quando você pensa ter alguma coisa na tua vida, Quand tu penses avoir quelque chose dans ta vie, procura partilhar aquilo com alguém. cherche à partager avec quelqu'un. Mete mesmo isso no teu plano diante de Deus. Place cela dans ton plan devant Dieu. Senhor, eu tenho o desejo de ter isso. Seigneur, j'ai le désir d'avoir ça. Porque o desejo de ter, os teus desejos não é pecado. Parce que le désir d'avoir, tes désirs, ce n'est pas Branham péché. diz, Deus só não está lá nos teus desejos. Madame dit, Dieu n'est pas là dans tes désirs. Porque Deus te colocou numa outra posição. Parce que Dieu t'a placé dans une autre position. Mas as tuas necessidades, Mais tes nécessités, Deus vai providenciar sempre. Dieu va pourvoir toujours. Isso é a promessa da palavra dele. C'est ça la promesse de sa parole. Porque mesmo David dizia, Même David disait, eu nasci, je suis né, eu cresci, je suis hoje grandi, estou velho, je suis vieilli. nunca vi Je n'ai jamais um vu justo abandonado. un juste abandonné. Porque C'est pourquoi, Deus vai sempre parce que Dieu va toujours providenciar pourvoir nas vossas necessidades. de votre Mesmo nécessité. que hoje não tem, Même si aujourd'hui tu n'as não pas, se preocupa. ne se préoccupe Isso pas. é promessa dele. Ça, c'est sa promesse. O teu problema, Ton problème, endireita só arrangez seulement os desejos do teu coração les désirs de ton cœur com a palavra. avec la Oh parole. Senhor, Oh Seigneur, quero o casamento. je veux le mariage. O casamento também é um desejo. Le mariage aussi, c'est un désir. Eu quero casamento. Je veux le mariage. Eu quero criança. Je veux l'enfant. Eu quero filho. Je veux l'enfant. Quando você receber, Quand tu recevras, vai fazer o que com aquilo? tu feras quoi avec ça? Quando a mulher entra em casa, Quand la femme entre à la maison, Pá! je peux pas. Você! Toi, Cuidado! toi, attention. Hey, fica assim. reste comme ça. Opa, nós estamos a ver isso. Nous voyons ça. Muitos que oraram, quero casar, quero casar. Beaucoup qui ont prié, je vais marier, je vais Eu lhe marier. dei casamento. Dieu le donne le mariage. Hoje, Aujourd'hui, casamento le é mariage, Armagedon. c'est Armageddon. Mulher não respeita marido. La femme ne respecte pas le Marido não mari. respeita a Le mulher. mari ne respecte pas la femme. Filho à deriva. L'enfant dérive. Mas você orou. Mais toi, tu avais prié. Senhor, Seigneur,
Casamento não é necessidade, irmão. Le mariage, ce n'est pas la nécessité, mon Porque frère. sem casamento, Alors, sans le mariage, você vive. toi qui vis, Sem casamento, sans le mariage, você vai ser salvo. tu seras Sem sauvé. casamento, Sans le mariage, você vai no céu. tu vas au ciel. Necessidade Alors, nécessité, é uma coisa. c'est une Se chose. não acontecer, Si ça n'arrive pas, você não existe. toi qui n'existes pas, Deus é obrigado. tu es obligé. Amen, amen. Desejo. Désir. Não, não, não. Non, 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 non. Os vossos desejos, Vos désirs. Deus passa pente fino. Vê bem, meu. Dieu regarde bien. E Deus não olha o desejo por quê? Et Dieu ne regarde pas le désir. Pourquoi? Ele vê qual é o motivo que está por detrás do desejo. Il voit quel est le motif qui est Eu derrière. quero casar. Je veux marier. Quero casar. Je veux me Qual marier. é o motivo? Quel est le motif? Sexo. Sexe. Non, non, non. Non, 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 non. O motivo já está errado. Le motif déjà est erroné. Tá vendo como é que Deus não olha no vosso desejo? Vous voyez comment Dieu ne regarde pas vos Maior désirs? parte do vosso desejo, Parce que la plus grande o partie des désirs, les motivo motifs por detrás do desejo derrière le désir, não é a palavra. ce n'est pas la parole. E quando um desejo Et quand un désir que você tem que tu as não é a palavra, n'est pas la parole, você tem que se arrepender diante de Deus. toi, tu dois se repentir devant Dieu. Tem que se arrepender. Irmão. Tu dois te repentir. Oh não, mas esse desejo é normal. Mais non, ce désir O est desejo é réel. normal. C'est normal, non. Mas o motivo Mais le motif, não é normal. ce n'est pas normal. O Senhor me dá carro bonito. Oh Seigneur, donne-moi grande. un bagnole. Isso é uma necessidade ou um Ça, desejo? c'est une nécessité ou désir. Sem carro você não vive? Sans véhicule, tu ne vis pas? Vive. Tu vis. Então, queres carro para quê? Tu veux le véhicule, pourquoi? Se amanhã vamos te pedir o carro para ajudar aqui na igreja, oh, Si tem um demain, compromisso. si demain nous te donnons le véhicule pour aider ici à l'église, non, j'ai le compromis. Irmão, as pessoas são egoístas. Mon frère, les gens sont des égoïstes. Nas vossas orações, Dans vos prières, saibam diferenciar sachez différencier uma necessidade une nécessité e um desejo. et un désir E trabalhem et travaillez o vosso coração, dans vos cœurs a fim que os vossos desejos afin que votre désir sejam cumpridos, soit accompli, não por Deus, non pour Dieu, por vocês mesmos. mais pour vous-même. Vocês são responsáveis Vous êtes pelos responsable vossos desejos. pour vos désirs. Deus não responsabiliza desejo de ninguém. Dieu ne se responsabilise pas en Ele des désirs des responsabiliza as personnes. vossas necessidades. Il est responsable de Mas votre vossos nécessité. desejos Mais nos désirs purifiquem vosso coração. purifient dans votre cœur. Purifiquem vosso coração. Purifient dans votre cœur. Tirem os motivos egoístas. Enlevez les motifs égoïstes. Não quer que os outros estejam bem. Tu ne veux pas que les autres soient bien. Não. Non. O nosso objetivo aqui é o céu, irmão. Notre objectif ici, c'est le ciel, mes frères. Não é nada que vamos ter aqui, não. É o céu. Ce n'est pas celle des choses de la terre, c'est du ciel. Então, se temos desejo de coisas da terra, Si nous avons le désir des choses de la terre, para que ser egoísta? pourquoi être égoïste? Se tudo da terra vamos deixar, Si tout de la terre, nous allons laisser. vamos ter, Nous allons mas avoir. vamos deixar. Alors nous allons laisser. Mas para que ser egoísta? Pourquoi être égoïste? Se Deus me deu, Si Dieu m'a donné, meu irmão precisa, mon frère a besoin, toma bocado. prends un peu. Minha irmã precisa, Ma soeur se cherche, toma bocado. prends un peu. Mas hoje, Mais aujourd'hui, tu c'est veux moi. pour toi, C'est moi. Mesmo se você morrer amanhã, même si tu meurs demain, o é meu lá. c'est moi là, c'est moi. Vai ficar com quem? Ça va rester avec qui? Se até nas mulheres, mas não querem dar. Si même à la femme, tu ne veux pas donner. Casa, La maison, em nome dele. dans son nom. Terreno lá, Terrain là-bas, no nome dans dele. son nom. Onde mais? Loja, no nome dele. Dans son nom. Boutique, dans son nom. Farmácia, tudo no nome Tout dele. dans son nom. Amanhã, quando morre, Demain qu'elle meurt, é a mãe e o pai dele que estão a vir. c'est la maman et le père qui sont en train de venir. Essa é a realidade que estamos a ver. Ça, c'est la réalité que nous vivons. Egoísmo. Égoïste. Isso fica tipo nós viemos na mensagem por causa das coisas materiais. Ça devient comme si que nous sommes venus dans le message à cause des choses matérielles.
Viemos já do mundo com ideia da coisa material. Chegamos na mensagem. Nous sommes dans le monde avec les décisions des choses matérielles. Nous sommes dans le message. Ou não, aqui. Oh non, ici, Tudo é possível. tout est possible. Tudo é possível. Tout est possible. Quando você vê o que ele quer que seja possível, Quand tu vois ce qui veut que ça soit possible, ele quer que o dinheiro seja il possível. veut que l'argent soit possible. Não, irmão. Non, mon frère. O tudo é possível. Le tout est possible. É segundo o desejo da palavra. C'est selon les décisions de la parole. Porque para a palavra, Pour la parole, tudo é possível. tout est possible. Segundo a palavra. Selon la parole. Se não é a palavra, Si ce n'est pas la parole, não é ce n'est possível. pas possible. Há desejo que você Il tenha. y a des désirs que vous Não avez. é Il n'est possível. pas possible. Amen. Nunca viram um cheque que você mete no banco, não tem cobertura. Vous n'avez pas vu que les chèques vous mettez à la banque, il n'y a pas de couverture. Vous voyez? No banco de Deus também. Dans la banque de Dieu aussi. Ou na economia de Deus. Oh, dans l'économie de Tem Dieu, cheque que não tem cobertura. il y a des chèques qui n'ont pas de réseau. Eu estou adotado. Je suis adopté, Filho de Deus. fils de Dieu, Restaurado. restauré, Batizado. baptisé. Vou assinar o cheque. Je vais signer les chèques. Deus tem William Branham. Dieu de William Branham, Todo poderoso. tout puissant. A oração está assinando o Prière, cheque. il assigne les chèques. Quando vai meter? Quand il va mettre, A revelação vai vir. la révélation viendra. Não tem cobertura. Il n'y a pas de réseau. Olha o teu coração lá. Regarde ton cœur. Aquele motivo Ces motifs, pelo qual você quer, c'est laquelle qui a écrit, não é a ce palavra. n'est pas la parole. Recebe de volta o cheque. Reçois de retour ton chèque. Há muitos cheques que costumam vir sem cobertura. Il y a plusieurs chèques qui arrivent sans réseau Por causa do motivo. à cause des motifs. Ah, tudo é possível. Ah, tout est possible. Non, non, non. Non, 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 non. Tudo é possível Tout est possible segundo a palavra. selon la parole. Mas o problema é que as pessoas dificilmente são sinceras consigo mesmo. Le problème est que difficilement les gens sont sincères en soi-même. Não, isso é uma doença dessa era. Non, ça c'est une maladie de cet âge. Eu chamo doença. Moi j'appelle cela Porque maladie não é normal. parce que ce n'est pas normal. Alguém que sabe Quelqu'un qui sait está errado qu'il est en no erreur fundo do coração dele. au fond de son cœur, Está errado. il est en erreur, Mas não mais consegue il n'arrive pas reconhecer aquilo. à A reconnaître ponto de arranjar. au point d'arranger. Quer mesmo levar no pensamento dele. Il va mener dans sa pensée. Ou não tem que ser positivo. Oh non, ça doit être positif. Tem que ser positivo. Ça doit être positif. No erro. Dans les rêves, Entra lá no profundo. entre là au profond. Que tipo de sentimento você tem? Quelle sorte de sentiment que tu as? É uma doença, irmão. C'est une maladie. É por isso que quando Deus viu essa doença, C'est pourquoi quand Dieu voit cette maladie, Deus não queria que o seu profeta fosse atingido com essa doença. Dieu ne voulait pas que son prophète puisse être atteint avec cette maladie. E essa é uma doença que Deus não pode vos curar. Ça, c'est une maladie que Dieu ne peut pas vous guérir. Só cada um é que pode se curar. Que seulement chacun qui doit se guérir. Deus disse a Abraão, seja sincero. Dieu a dit à Abraham, soyez sincère. Deus é que obrigou Abraão a ser sincero. Dieu qui a obligé Abraham à être sincère. A sinceridade é uma natureza. La sincérité, c'est une nature. Amen. A sinceridade é um ser. La sincérité, c'est un être. Não se dá. On ne donne pas. Não se ensina. On n'enseigne pas. Só se é. Seulement est. Deus disse a Abraão, Dieu a dit à Abraham, seja. soyez. É um ser. C'est-à-dire, c'est un être. Seja. Soyez Sincero. sincère. Deus não disse, eu vou te dar sinceridade. Dieu n'a pas dit que je te donne la sincérité. Nada. Non. É por isso que o diabo é o pai C'est pourquoi le diable est le père da mentira. du mensonge. Pai significa a origem. Le père signifie l'origine. E a mentira também é uma natureza. Et le mensonge aussi, c'est une nature. Uma pessoa que pode mentir e não sei como. Une personne qui peut mentir, je ne sais pas comment. Mentir para ele é como se beber um copo d'água. Mentir pour lui, c'est comme si boire un gobelet d'eau. Eu não sei se você tem a mentira Je ne sais pas si tu as les mensonges ou você é. ou toi tu es les mensonges. Porque o diabo é o pai da mentira. Parce que le diable est le père du mensonge. Para você pelo menos fica sabendo já quando eu estou a mentir, Néanmoins, toi, sache déjà que quand je mens, sou filho de quem? je suis le fils de qui?
Amen, amen. E Branham diz há duas pessoas que você não pode mentir. Et Branham dit qu'il y a deux personnes que tu ne peux mentir. A primeira pessoa é a Deus La première, c'est Dieu. e a segunda é a você mesmo. Et la deuxième, c'est toi-même. É por isso que quando alguém sabe que na sua consciência C'est pourquoi, quand quelqu'un sait que dans sa conscience, ele está mentindo, il ment, não está sendo sincero il n'est pas e sincère, aquilo não lhe condena, et cela ne le condamne pas, acabou para ti. c'est fini pour toi. Acabou. C'est fini pour toi. Se você continuar a tua marcha, Si tu continues ta marche, você só vai ser um hipócrita. tu seras un hypocrite. Só. Seulement, Então, a maior parte da nossa vida cristã la plus grande partie de notre vie chrétienne, não devia ser para os nossos próprios interesses pessoais. ça ne devait pas être pour notre propre intérêt personnel. Devia ser olhar no outro, Ça devait être regarder à l'autre, o próximo. le proche. Porque a vida eterna é Parce que la vie éternelle est viver para os outros. vivre pour les autres. Mas hoje isso na mensagem é um slogan. Mais aujourd'hui, ça dans le message, c'est un A slogan. vida eterna é viver pelos outros. La vie éternelle vivait pour les A vida eterna é viver autres. pelos outros. La vie éternelle vivait pour les autres. Vive já. Vivez déjà. É os casados não querem viver para os outros. Et le marié qui ne veut pas vivre pour les autres. Então a partir de hoje repara bem Alors, à partir d'aujourd'hui, regardez bien. nas tuas necessidades Dans tes nécessités e nos teus desejos. et dans tes désirs, Fica a saber já, sache déjà, Deus não responde aos teus desejos. Dieu ne répond pas à tes désirs. Deus responde às tuas necessidades. Dieu répond à tes nécessités. Mas os teus desejos Mais tes désirs, só podem ser realizados ça peut seulement être réalisé dependendo do estado do teu coração. dépendant de l'état de ton cœur. Que o teu coração esteja alinhado com a palavra. Que ton cœur soit aligné avec la parole. Se o que você deseja Si ce que tu désires tem um motivo correto, a un motif correct, objetivo justo, un objectif que juste, sustenta e defende a palavra, qui soutient et défend la parole, essa palavra não pode falhar. cette parole ne peut pas faillir. Aquilo vai aparecer. Cela viendra. Essa é a lei da criação. Ça, c'est la loi de la création. Nós, às vezes, é que não respeitamos essas leis. C'est nous des fois que nous ne respectons pas cette Mas de Deus ces é lois. escravo da sua própria Mais palavra. Dieu est esclave de sa propre parole. E cada vez que nós vamos na oração, Et à chaque fois que nous allons à la prière, sejamos conscientes que nous soyons do conscients que estamos a fazer. de quoi est-ce que nous sommes en train de faire. Hoje nós não podemos mais fazer as coisas só tipo criança. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire des choses comme des enfants. Não, Paulo diz, Non, Paul dit, quando eu era menino, quand j'étais un petit, falava como je menino, parlais comme un petit, orava como menino. je priais comme un Mas petit. hoje, Mais que aujourd'hui, sou adulto, je suis adulte. as coisas mudam. Les choses changent. As coisas mudam. Les choses changent. E a mensagem nos tornou adultos. Et le message nous a fait des A adultes. mensagem é para os adultos. Le message, c'est pour les Mas a adultes. maior dificuldade dos adultos Mais la plus grande difficulté des adultes, é para se arrepender. c'est de se repentir. Criança não tem problema. L'enfant n'a pas de problème. Discutiram Ils agora, ont discuté maintenant. Lutaram Ils ont agora. bagarré. 5 minutos é muito. 5 minutes, c'est trop. Começa já a Ils brincar. commencent déjà à blaguer. Mas os adultos Mais les adultes, amen. discutiram agora, Ils ont discuté maintenant. lutaram agora, Ils ont bagarré se ofenderam maintenant. agora. Ils se sont offensés. Esse problema ali Ces problèmes-là, ça prend du temps. mas durante todo o tempo, Mais pendant combien de temps? estão sempre na oração. Ils sont toujours à la prière. Estão sempre na oração. Ils sont dans la prière. Estão a dizer amém na palavra. Ils disent amen à la parole. Mas, Mais demain, é por isso que eu já tinha dito e repito aqui uma vez. c'est pourquoi j'avais dit et je répète ici encore une Quem fois. sabe que no coração dele Qui sait qui est dans son cœur? tem problema com alguém, Il a un problème avec quelqu'un. não vem na igreja, Ne venez pas à l'église. não ora mesmo no altar. Ne priez pas à l'hôtel. Porque você tem problema. Parce que tu as les problèmes. O problema é que Le problème, c'est quoi? é inveja, La jalousie, é ódio, la é haine, amargura. l'amertume. Você tem Tu problema. as les problèmes. Vai orar como? Tu vas prier comment? Porque o teu problema Parce que ton problème, vai te bloquear. ça va te bloquer.
A Bíblia diz, La Bible Deus dit, não ouve Dieu n'écoute um pas coração un cœur condenado. condamné. Não ora, irmão. Ne prie pas, mon Não frère. vem na igreja. Ne venez pas à l'église. Não é pecado. Ce n'est pas péché. Pecado é a condição que você já está. Le péché, c'est la condition que tu y E es. se você não arranjar, Et si tu n'arranges aquilo pas, deixa de ser pecado, c'est là comme péché. passa a ser iniquidade. Ça va laisser tes péchés, ça va être iniquité. Você sabe Toi, tu sais, o que deve fazer qu'est-ce que tu dois faire para tirar aquilo, pour ôter cela. mas deixa assim. Mais tu laisses comme ça. Ano mais ano. Année plus année. Ano mais ano. Année plus année. Porque não falar com alguém Parce que ne pas parler avec quelqu'un, não significa guardar rancor daquela pessoa. cela ne veut pas dire que garder la rancune avec cette personne. Evitar alguém Éviter não quelqu'un, significa odiar aquela pessoa. ce ne veut pas dire qu'il a haine de cette Pelo personne. contrário, Pour contraire, quando você não fala com alguém, quand tu ne parles pas avec quelqu'un, evita a pessoa, tu évites la personne, ora para ele, priez pour lui, ora para ele. priez pour lui, Lhe ama mesmo à distância. aimez-lui à la distance. Mas hoje não é o caso. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. As pessoas até exibem Mais même les gens, jusqu'au point d'exhiber, que tem problema com aquele. qu'il a des problèmes avec Exhibe. cette là, c'est là, il l'exhibe. Para contaminar os outros com uma má atmosfera. Pour contaminer les autres d'une mauvaise atmosphère. Transmitir o ódio que ele tem. Transmettre la haine qu'il a. E outros também que não são posicionados na palavra, recebem mesmo o Espírito. Et les, Sem saber por quê, começa a odiar a et les pessoa. autres qui n'ont pas l'esprit de la parole, ils reçoivent les esprits sans savoir pourquoi. Ils commencent à avoir la haine des autres. Você tem problema com aquele? Toi, tu as des problèmes avec cela? Não, não tem. Non, je n'ai pas. Ele te fez alguma coisa? Il a fait quelque chose? Non, je n'ai pas. É o quê? C'est quoi? Ouvi que J'ai écouté, j'ai entendu dire. nós já dissemos assim. Nous avons dit ici, Se você conhece que um irmão vive mal, si tu connais qu'un frère vit mal, você tem a obrigação tu as l'obligation de ir lá lhe ver d'aller les voir para tirar satisfação. et le faire satisfaire. E se você tem a prova, Et si tu as le preuve, falou com ele, tu as parlé avec não lui, quer te ouvir, il ne veut pas t'écouter, vem ver o pastor. venez voir le pasteur. Ou mesmo os porteiros. Oh, le huissier, Não é ir e ce n'est divulgar. pas aller divulguer. Oh, atenção! Oh, attention! Alô, alô! Allô, allô! Alô, alô! Allô, allô! Isso é fofoquice. Ça, c'est le commerce. Mas quando você vai ver os ofícios, Et quand tu vois les offices, ou vai ver o pastor, tu vas voir les pasteurs. não é fofoquice, Ce n'est pas le é commerce, a palavra. c'est la parole. Mesmo que o fulano ouvir e dizer, foste me queixar, Même si un tel avait écouté que ele é quelqu'un, retrograde. il est rétrograde. Não reconhece a palavra. Il ne reconnaît pas la parole. E vê os ofícios, isso é a palavra. Allez voir les offices, c'est la E parole. vê o pastor, isso é a palavra. Allez voir les pasteurs, c'est la parole. Agora, ele como já está retrogradado, Lui, comme il est rétrogradé, foi me queixar. il est allé m'accuser. Então você é bandido. Alors tu es bandit. Porque nós, os cristãos, Parce que nous, les chrétiens, só acusamos o bandido, o nosso inimigo, que é o diabo. nous accusons seulement notre ennemi, le bandit, qui est le diable. Mas você é nosso irmão. Mais toi, tu es notre frère. Queremos te ajudar. Nous voulons Ou t'aider. você corrigir. Nous, pour être corrigé. Quer dizer que as pessoas não têm cuidado do estado do teu coração. Les gens n'ont pas l'attention de l'état de leur cœur. Como você não tem cuidado do estado do vosso coração? Quand vous n'avez pas l'attention de l'état de votre cœur, Branham me diz, madame dit, Deus não ouve os vossos desejos. Dieu n'écoute pas vos désirs. Deus não está lá. Dieu n'est pas là. Isso é Branham que diz. Ça, c'est Branham qui dit. Vossa necessidade, não tem problema. Votre nécessité, pas de problème. Vossos desejos. Mais vos désirs, Como o coração está cheio de. comme le cœur est rempli de. Deus limpou as mãos. Dieu a soigné le chemin. Cada se vira. Chacun pour soi. Tudo por causa do estado do coração. Tout à cause de l'état du cœur. Então, como cada é que conhece o estado do seu coração? Alors, comme chacun qui connaît l'état de son cœur,
quando a gente vai montar na presença de Deus, Quand nous allons entrer dans la présence de Dieu, antes de orar, pedir qualquer coisa, não sei o quê, avant de prier, demander n'importe quelle chose que je ne sais pas moi, olha primeiro o estado do teu coração. regarde premièrement l'état de ton cœur. Não seja doente. Ne soyez pas malade. Se tem uma coisa errada lá, S'il y a quelque chose erroné, primeiro, premièrement, reconhece o estado do teu coração. reconnais l'état de ton cœur. Se nada te condena, Si rien te condamne, e a Bíblia diz, se o Espírito de Deus et la Bible dit que si l'Esprit de Dieu testemunha junto com o nosso coração témoigne ensemble avec notre de cœur que somos filhos e filhas de Deus, et que nous sommes fils et filles de e Dieu, de que não há nada que nos condena, qu'il n'y a rien qui nous condamne, então o que você deseja alors ce que tu désires, tem que se cumprir, ça doit s'accomplir. porque você deseja. Parce que toi tu désires. O que você deseja Ce que toi tu désires, é a palavra de Deus. c'est la parole de Dieu. A Bíblia não diz, Deus olha nos motivos e nos objetivos. C'est pourquoi, par exemple, que Dieu regarde aux motifs et aux Não se objectifs. preocupa com as necessidades. Ne se préoccupe pas avec les nécessités. Tudo aquilo que sem aquilo você não pode viver. Que tout cela, que sans cela, tu ne peux pas vivre. Você não pode ir no céu. Toi, tu ne peux pas aller au ciel. Você não pode estar aqui na Tu ne terra. peux pas être sur la terre. Deus vai fazer. Dieu fera. Porque Ele sabe que Ele te chamou por aqui por um objetivo. Parce qu'il sait qu'il t'a appelé ici pour un Ele não vai objectif. permitir que por falta de saúde, por falta de... você saia da terra. Il ne va Não. pas permettre qu'à cause de manque de la bonne santé, de la nourriture, tu vas Deus quitter la vai terre. ser Non. responsável pela vossa necessidade. Dieu va être le responsable pour Mas votre o nosso nécessité. problema, Mais notre problème, que Deus mesmo limpou as mãos, que Dieu a lavé ses mains, são os desejos. ce sont les désirs. São os desejos. Ce sont les désirs. E a condição Et la condition, é o estado do coração. c'est l'état du cœur. Que cada verifica bem Que chacun vérifie bien qual é o estado do seu coração. quel est l'état de son cœur, Porque o nosso desejo, que notre désir. nessa mensagem, Dans ce message, mesmo tudo que nós vamos desejar, même tout ce que nous allons désirer, tem que ser coisas doivent être des choses que nos permitam evoluir, qui vont nous permettre que d'évoluer, nos permita crescer, qui nous permet de seja croître, espiritualmente, être spirituellement, materialmente, matériellement, financeiramente, Financièrement. em todos os domínios da vida. dans tous les domaines de la vie. Porque é a palavra. Parce que c'est la parole. Que Deus nos faça graça. Que Dieu nous fasse grâce. Que o Senhor vos abençoe. Que le Seigneur vous bénisse. Vamos nos colocar de pé. Nous allons nous tenir debout. A Bíblia diz: La Bible dit, se hoje ouvires a sua voz, si aujourd'hui vous écoutez sa voix, não endureçais os vossos corações. n'endurcissez pas votre cœur. Porque a dureza do coração Parce que la dureté de vos cœurs, é isso que impede, c'est ça qui empêche, é isso que bloqueia c'est ça qui bloque o acesso direto l'accès direct à presença de Deus, dans la présence de Dieu, aos lugares celestiais dans le lieu céleste, em Cristo Jesus. en Christ Jésus. Que Deus nos ajude Que Dieu nous aide a ter coração flexível, à avoir un cœur flexible, coração que se molda, un cœur qui se plie, coração que se transforma un cœur qui se transforme ao ritmo da palavra, au rythme de la parole, para a glória do Senhor, pour la gloire du Seigneur, ao som da melodia, au son de la mélodie, com todo o respeito e amor avec tout le respect et l'amour que nós temos por essa palavra. que nous avons pour cette parole. Vamos orar ao Senhor. Nous allons prier le Seigneur. Ô Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. Ô Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, Pai, mais uma vez te agradecemos Père, encore une fois nous te remercions pelo privilégio que temos de nos reunir à volta da tua palavra, Senhor.
Pour le privilège que nous avons eu de se réunir autour de ta parole, Seigneur. de ouvir as recomendações do Senhor. D'écouter les recommandations du Seigneur. O que é que devemos fazer Qu'est-ce que nous devons faire para poder nos posicionar pour nous pouvoir nous positionner na grande solução dans la grande solution de todos os nossos problemas de tous nos que problèmes tu já nos deste que tu nous as déjà donnés nesse tempo do fim, dans ce temps de la através fin, dessa mensagem, au travers de ce message, através do profeta au travers du que prophète tu nos enviaste, Senhor, que tu nous as envoyé, a Seigneur, solução la de solution todos os nossos problemas, de tous nos problèmes, através da tua palavra, Pai. au travers de ta parole, Père, Mas através da tua palavra, au travers de ta parole, acabamos de ouvir nous venons d'écouter uma forte declaração. une forte déclaration. Pouco importa Peu importe quanto nós oramos, combien nous prions, quanto nós gritamos, combien nous crions, quanto nós choramos, combien nous pleurons, mas a palavra nos diz: mais la parole nous dit, Deus não ouve os nossos desejos, Dieu n'écoute pas nos désirs, senão as nossas necessidades. sinon nos nécessités. Quanto a todas as nossas necessidades, Quant à toutes nos nécessités, Deus Ele mesmo Dieu lui-même, é o grande Jeová Jireh, qui est le grand Jéhovah aquele Jireh, que providencia c'est lui qui pourvoit as necessidades les que nécessités teus filhos necessitam que ses enfants nécessitent para viver sobre essa terra, Senhor. pour vivre sur cette terre. Mas Deus Mais Dieu não ouve nossos desejos. n'écoute pas notre désir. Que responsabilidade, Senhor, isso cai sobre nós. Quelle responsabilité, Seigneur, cela É tombe sur peso nous. grande, ó Deus, Moi, je pense beaucoup porque à a Dieu, maior parte das nossas orações parce que la plus grande partie de notre prière, exprime os desejos que está no nosso coração. nous exprimons les désirs qui est dans notre cœur. Aquilo que cada pretende fazer Que chacun veut faire. enquanto viver sobre essa terra, Senhor. Aussi longtemps il vit dans cette terre. Mas o que devemos fazer, Mais Senhor? qu'est-ce que nous devons faire, Seigneur? O que devemos fazer, Senhor? Qu'est-ce que nous devons faire, Se Seigneur? tu não escuta os nossos desejos, Si tu n'écoutes pas nos désirs, para que os nossos desejos parce que nos désirs sejam realizados, soient réalisés, não depende de ti, Senhor, ça ne dépend pas de toi, mas Seigneur, depende do estado, mais dépend de da l'état, condição de la do condition nosso próprio coração. de notre propre Porque cœur. Deus escolheu Parce que nous pour o Dieu, coração do homem le cœur de l'homme, para fazer o trono da palavra. pour faire le trône de la E parole. o nosso coração hoje, Deus, Et notre cœur aujourd'hui, Dieu, anda perturbado. marche O nosso perturbé. coração Notre cœur anda pervertido. est O perverti, nosso coração Notre cœur se tornou egoísta, est devenu égoïste, orgulhoso, orgueilleux, invejoso. jaloux. O nosso coração, Notre Pai, cœur, Père, tem guardado coisas amargas. a gardé des choses O amères. nosso coração, ó Dans Deus, notre cœur, oh tem Dieu, estado doente est malade, espiritualmente, spirituellement, psicologicamente. psychologiquement. Coração doente, ó Pai. Un cœur malade au Não é Père. à toa, Ce Senhor, n'est pas en vain, que tu Seigneur. prometeste. J'avais promis, E eu vos darei je vous donnerai novo coração. un autre Porque cœur. tu sabia Vous savez, qual é a condição la condition da era de l'âge em que estamos a que viver. nous sommes en train de vivre. É por isso que a maior parte C'est pourquoi la plus grande das partie doenças de la maladie que afetam as mortes qui affecte la nessa mort, era aqui ça descend é ici. problema de coração. C'est le problème du cœur. Oh Deus eterno, Ô Dieu éternel, ajuda o teu povo, Senhor. aide ton peuple. Ajuda o teu povo, Senhor. Aide ton peuple, Seigneur. Porque nós temos muitos desejos Parce que nous avons plusieurs désirs para poder cumprir, pour pouvoir accomplir, para poder realizar. pour pouvoir réaliser. Essa responsabilidade, Senhor, Cette responsabilité, Seigneur, nos faz refletir mais uma vez nous fait réfléchir encore une fois. que nós não viemos nessa terra Et nous ne sommes pas venus sur cette terre para comer e beber. pour manger, Nós boire. não viemos nessa Nous terra ne sommes pas venus sur cette para terre ter boas casas, bons carros, pour avoir de bonnes maisons, de bonnes para véhicules, satisfazer pour satisfaire aquilo que é a nossa necessidade. ce qui est notre nécessité. Mas nós viemos nessa Nous terra sommes sur cette terre para manifestar pour manifester o maior poder que Deus já tem, le plus grand puissance que que Dieu é a a donné. C'est manifestação la manifestation do amor divino, de l'amour divin, o amor eterno, de l'amour o éternel, amor agapao, de l'amour o agapao, amor de Deus de l'amour de Dieu. deve ser manifestado Ça doit être manifesté na nossa vida. dans notre vie. É manifestar o amor. De manifester Não l'amour consiste a viver, ne consiste pas a à vivre, trabalhar à travailler e a et à realizar réaliser todas as coisas toutes les choses para o nosso próprio interesse pour pessoal. notre propre intérêt personnel. Mas manifestar o amor Mais pour manifester l'amour, significa, Senhor, signifie, Seigneur, tudo aquilo
que vamos fazer, tout ce que nous allons faire, tudo aquilo que vamos tout conseguir, ce que nous allons tudo avoir, aquilo que vamos receber, tout ce que nous allons recevoir, conseguimos partilhar nous avons réussi et nous allons com nossos partager irmãos, avec nos frères, com nossas irmãs. avec nos sœurs. Nos ajuda, Senhor, Aide-nous, Seigneur, a ter coração à avoir un cœur cheio de amor divino, rempli de l'amour que divin, possa manifestar qui puisse esse manifester grande poder divino, cette grande o amor puissance de divine, Deus, l'amour de que Dieu, nos ajuda et aide-nous a partilhar as coisas uns aos outros. à partager les choses O des amor de autres. Deus, L'amour de Dieu que nos ajuda qui nous aide a se suportar à uns aos se outros. supporter les uns les O amor autres. de Deus, L'amour de Dieu que nos ajuda qui nous aide a perdoar uns aos outros. à pardonner les uns les O amor autres. de Deus, L'amour de que Dieu nos ajuda qui nous aide a amar e a a orar aimer et pelos nossos prier inimigos, pour nos ennemis. aqueles que nos criticam, C'est-là qui nous aqueles critique, que nos perseguem. c'est-là qui nous Oh persécute. Deus, Oh Dieu, manifesta, Senhor, manifeste, esse Seigneur, amor divino. cet amour O divin nosso objetivo dans notre objectif. não é permanecer nessa Ce terra, n'est pas demeurer dans cette terre, mas o nosso objetivo mais notre objectif, é dia entrar na glória eterna. c'est un jour entrer dans la gloire E éternelle. tudo aquilo, Senhor, Et tout cela, que Seigneur, nós queremos conseguir que nous voulons voir pela fé par la foi aqui na terra, Senhor, ici sur la terre, Seigneur, que não seja apenas por interesse pessoal, que ça ne soit pas pour un intérêt personnel, mas que seja para a honra e a mais glória que ce de soit pour Deus. l'honneur et la gloire du Seigneur. Ajuda, Senhor, Aide, Seigneur, o estado do nosso coração, l'état de notre cœur, o motivo le motif e o objetivo et objectif de todos os nossos desejos, de tout notre a désir, fim que não possamos, Senhor, afin que nous ne puissions pas, Seigneur, ficar doentes être malades por causa da acumulação de desejos que não se cumprem, à Senhor. cause de l'accumulation de désirs qui ne Porque s'accomplissent pas. muitos corações Parce que beaucoup de cheios de cœurs desejos remplis de que désirs não chegam a se realizar. qui ne se réalisent pas. É isso a causa de muitas C'est ça doenças, la cause de beaucoup de a maladies, causa de ataque la cardíaco, cause de l'attaque ataque cardiaque, de tensão à alta, cause de la tension, la haute tensão tension, baixa, et a hypertension, pressão. É hypotension. por causa do C'est coração à cause de que guarda cœur muitos qui desejos garde beaucoup de que não désirs se podem qui ne cumprir se peut por s'accomplir causa dos motivos errados, à cause des motifs os erronés, objetivos des errados. motifs erronés. Oh Senhor, Oh Seigneur, oh Deus, oh Dieu, ajuda, Senhor, aide o Seigneur, estado do nosso coração l'état de notre e cœur, o amor, et l'amour, a alegria, la a joie, paz la paix possa fluir puisse se num remplir coração sincero, dans un cœur num sincère, coração aberto, dans un cœur num ouvert, coração puro, dans un cœur pur, num coração santo, dans un cœur num saint, coração dans un que cœur abrigou qui a a gardé deidade de la Deus, divinité de que Dieu. vive Il vit simplesmente simplement com o amor e a simplicidade. avec l'amour dans la simplicité. Nos ajuda, Senhor. Aide-nous, Seigneur, Oh Deus eterno, ô Dieu éternel. como fazer, Senhor? Comment faire, Seigneur? Como fazer, Senhor? Comment faire, Seigneur? Para ter esse tipo de coração Pour voir cette sorte de cœur, livre de todo mal, au Senhor. niveau de vivre de tout le mal. Como fazer, oh Deus? Il peut faire, Seigneur, comment faire Porque Dieu? mesmo naturalmente Parce que falando, même naturellement parlant, humanamente falando, proprement parlant, nós já nascemos assim, nous Senhor. sommes nés comme ça, Seigneur, Com uma natureza ruim, avec une nature uma ruine, natureza terrível, avec une nature terrible, pecaminosa. pécheresse. Nós nascemos assim, Nous Senhor. sommes nés comme ça, Seigneur. Oh Deus Ô eterno, Dieu éternel, a única solução, Pai, l'unique solution, Père, eu que essa palavra, c'est avoir cette parole, eu que essa mensagem avoir ce message poderá produzir na nossa vida, Pai. puisse produire dans notre vie. Cria em nós, Senhor, Crée en nous, Seigneur, coração puro. un cœur pur, Renova em nós, Senhor, renouvelle en nous espírito reto, un esprit a fim direct, de ganhar posição. afin de gagner position. Porque, Senhor Jesus, Oh Seigneur Jésus, queremos nous crescer, voulons croître, queremos avançar nous voulons avancer de glória em de glória, gloire en gloire, de poder em de poder, puissance en puissance, segundo a revelação, selon la révélation, segundo a inspiração, selon l'inspiration, segundo a unção selon l'onction, que essa mensagem produziu na nossa alma. que ce Senhor. message a produit notre âme. Porque a tua palavra não vem em vão, Parce que ta parole doit nous amener sem produzir o resultado sans produire les résultats que tu lhe enviaste, Senhor. que toi tu avais envoyé, Seigneur. Ajuda cada irmão, cada irmã. Aide chaque frère, chaque sœur. Ajuda cada coração sincero nessa tarde. Aide chaque cœur sincère cet après-midi.
Ajuda dit. cada coração arrependido Aide nesta tarde. chaque cœur repentant. Ajuda cada coração Aide chaque cœur obediente. obéissant. Cada coração, Chaque cœur, oh Deus humilde. oh Dieu humble. Senhor Jesus Cristo, Seigneur Jésus-Christ, permita que alguma coisa possa se produzir. permets que quelque chose puisse se produire. Oh Deus, porque nós acreditamos, Senhor, Oh Dieu, parce que nous croyons que o dom que tu tens levantado aqui que le don que tu as soulevé é ici, dom real c'est un don réel que manifesta qui manifeste a presença de Deus. la présence de Dieu. Por causa desse dom À cause de real, ce don réel, a nossa fé não é em vão. notre foi n'est A pas nossa vraie. fé, Senhor, Notre foi é num dom real, croit à un don num réel, dom vivo, à un don vivant, num dom que traz a presença real à de un don Deus. qui apporte la présence réelle. Então permita, Et Senhor, ne permet pas que alguma que coisa quelque chose possa se produzir. puisse se produire. Porque tudo quanto, Senhor, Parce que tu sais que le Seigneur vai se produzir na nossa vida, va arriver dans notre vie, que não seja para o nosso nome, qui ne soit pas pour notre que não nom, seja para a nossa qui ne glória, soit pas pour notre gloire, mas que seja mais que somente ce soit seulement para a honra e a pour glória l'honneur et la do gloire, nome que está acima de dans todo le nom qui est nome, au-dessus de tout le nom, o nome dans le nom infalível, infaillible, o nome dans le poderoso nom puissant do nosso Senhor e de Salvador, notre Seigneur Sauveur, o Senhor Jesus le Seigneur Cristo, Jésus-Christ, que a nossa vida que notre vie possa revelar, puisse révéler, manifestar manifester ao mundo le que monde, Jesus Cristo Jésus-Christ, é o mesmo ontem, hoje, le même eternamente. hier, aujourd'hui, pour toujours. Senhor, não nos abandonamos a ti. Seigneur, nous donnons à toi, Abençoa a tua igreja esposa bénis l'église épouse, através do mundo au inteiro. travers du monde entier, Abençoa Israel bénis Israël, na sua pátria. na sua patrie. Abençoa a Bénis primogenitura la primogéniture de William Marion de William Branham. Branham. Abençoa a voz de bénis Deus. la voix de Dieu, Abençoa a evangelização. bénis l'évangélisation, Abençoa Pedro de Cume bénis Pierre de Fête Tabernáculo. Tabernacle, Abençoa, Senhor, bénis Seigneur, cada passo que estamos a dar, chaque pas que nous donnons, cada serviço chaque service que nós prestamos a Ti, Senhor. que nous prêtons ici, Que seja segundo a que conduta sera selon la conduite e a liderança et la liderança do Espírito Santo. du Saint-Esprit. Queremos andar Nous voulons marcher na sintonia do Espírito, dans la syntonie de no l'Esprit, ritmo da palavra, dans le rythme de la parole, segundo a revelação, selon la révélation, segundo a inspiração, selon l'inspiration, segundo a unção selon l'onction que Tu tens trazido, ó que Deus, tu as toujours apporté a au fim Dieu. que tudo que vamos fazer, ó En fait, Pai, cela nous faire possa puisse contribuir contribuer que essa mensagem que ce message chegue o mais longe possível va plus loin e que possible, mais alguém, ó Deus, que quelqu'un de quelque part seja salvo soit sauvé para a honra e glória do teu santo nome. pour l'honneur et la gloire de ce Tu nom. és o Deus que conhece Il est le Dieu qui o connaît coração de cada um. le cœur de chacun. Então, ó Deus eterno, Alors, au Dieu éternel, revela a cada um, révèle-toi à chacun, trata com cada um, traite avec chacun, restaura cada um, restaure chacun, conceda a cada um, accorde à chacun, segundo a sinceridade selon la sincérité e a fé et la foi que Ele tem no seu coração. qu'il a dans ton cœur. Pai, nós assim oramos, Père, agradecendo, ainsi nous prenons les remercions, crendo que Tu já o fizeste, croyant que tu as no déjà nome fait infalível dans le nom infaillible do Senhor e Salvador Jesus de notre Seigneur Cristo. Sauveur Jésus-Christ. Amém. Amen.